Se você tem enfrentado noites agitadas, se o sono tem sido interrompido por angústias, se sente que há algo invisível tentando perturbar a sua casa, pare tudo agora e preste muita atenção. Essa mensagem não chegou até você por acaso. Algo muito maior está prestes a ser revelado. Algo que vai mudar completamente o ambiente em que você vive. Cada palavra que você vai ouvir neste vídeo carrega um propósito direto de Deus para a sua vida. E o que será compartilhado aqui pode ser exatamente o que o seu coração e o seu lar estão precisando. Neste vídeo, vamos expor algo que tem o poder de restaurar sua paz, proteger sua família e transformar totalmente o seu descanso. Mas para isso, é essencial que você ouça até o final. Nada pode ser pulado. Cada detalhe foi pensado para tocar a sua alma de forma profunda, e há algo que só será revelado mais adiante, no momento certo. Não perca isso. Deixe o seu like agora, comente aqui embaixo a sua opinião e o que você está sentindo nesse momento. Inscreva-se no canal e ative o sininho na opção Todas para não perder nenhuma mensagem como essa. E por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Amigos, familiares, vizinhos, porque o que está aqui pode livrar vidas de ataques espirituais silenciosos. Não subestime isso. Deus quer falar com você através de cada palavra que será dita. Então respire fundo, abra seu coração e permaneça conosco até o fim. A noite chega silenciosa, mas nem sempre traz tranquilidade. Algumas casas parecem guardar inquietações ocultas, ansiedades que se escondem nas sombras dos móveis. Muitas pessoas convivem com perturbações que não sabem de onde vêm. Outras enfrentam insônia sem motivo aparente, embora o corpo esteja exausto e a mente deseje descanso. Nem sempre se trata apenas de preocupações rotineiras ou estresse passageiro. Às vezes, forças invisíveis atuam sorrateiramente, criando uma atmosfera carregada de inquietude. Não basta fechar portas ou janelas. Quando o ambiente está espiritualmente vulnerável, nenhum cadeado protege a alma. O problema não é físico, mas energético, espiritual, invisível. Se a paz não reina onde se deita, o repouso se torna inalcançável. E quando o sono não vem, o corpo enfraquece e o espírito também. Por isso, proteger o espaço onde se vive é urgente, vital, imprescindível. Muitos desconhecem que ambientes podem absorver negatividade, como esponjas invisíveis sugando sentimentos pesados. Brigas frequentes, discussões constantes, palavras ríspidas, tudo isso gera uma carga que permanece pairando nos cômodos. Mesmo quando o silêncio volta, a energia da discórdia continua circulando. Sentimentos densos como mágoa, inveja, medo e angústia não desaparecem sozinhos. São presenças silenciosas, mas reais. Além disso, existem influências externas que penetram em casas desprotegidas. Invejas lançadas à distância, maldições proferidas por ódio ou ciúmes, desejos negativos mascarados de sorrisos. Tudo isso invade sem pedir licença. E quando o mal entra, ele não avisa. Por isso, é necessário erguer uma muralha espiritual firme, capaz de impedir qualquer invasão oculta. Dormir tranquilo se torna impossível quando o ambiente está contaminado por forças hostis. A paz verdadeira não depende apenas de silêncio. Muitas vezes, uma casa pode estar sem ruídos, mas repleta de perturbações. É possível sentir arrepios sem motivo, pressentimentos estranhos, peso nos ombros ao deitar. Crianças choram sem razão, animais agem assustados, objetos caem sem explicação. Isso não é coincidência, isso é sinal. Quando o mal encontra brechas, ele se instala. Não há lógica que explique o desconforto de um lar espiritualmente adoecido. E ignorar esses sinais é abrir ainda mais espaço para a ação das trevas.
É por isso que orações específicas se tornam armas de proteção poderosa. Determinadas palavras, quando pronunciadas com fé, rompem amarras invisíveis. Existem salmos que são verdadeiros escudos contra perturbações noturnas. Eles dissipam as sombras e restauram o equilíbrio. E entre todos, um se destaca como poderoso instrumento de libertação. Ele tem o poder de afastar o mal e restaurar a serenidade de qualquer morada. O Salmo 30 é mais do que um poema sagrado. Ele é um decreto celestial contra toda presença negativa. Suas palavras agem como lâminas espirituais que cortam o laço da aflição. Quando recitado com firmeza e fé, ele invade cada canto do lar com luz divina. Esse salmo é usado há séculos como instrumento de purificação e consolo. Não importa se a origem da perturbação é visível ou não. O poder contido nesse salmo atravessa barreiras invisíveis. Ele não apenas proporciona sono profundo, mas também limpa as atmosferas carregadas por contaminações espirituais. Sua força é restauradora, pois toca a alma e transforma ambientes. Ao ser entoado antes de dormir, o Salmo 30 funciona como uma sentinela silenciosa, impedindo que o mal circule durante a madrugada. É como se anjos fossem convocados para fazer guarda em cada janela, cada porta, cada parede. Dormir em segurança é uma das necessidades mais profundas do ser humano. Não se trata apenas de fechar os olhos, mas de alcançar um estado onde o espírito repousa, longe de qualquer interferência negativa. O Salmo 30 se torna então uma sentinela que blinda o repouso. Ao ser pronunciado, sua vibração altera completamente a atmosfera, expulsando presenças maliciosas, energias opressoras e cargas nocivas acumuladas no decorrer do dia. Ao declamar esse texto sagrado, uma corrente de proteção começa a se formar ao redor dos moradores. É como se uma cerca luminosa envolvesse cada pessoa presente no local. A presença divina se estabelece, trazendo quietude, harmonia e proteção. O sono se torna profundo, sem interrupções, livre de pesadelos ou agitações. Toda a casa adormece sob a influência da paz. Nada mais tem permissão para entrar. O mal, ao tentar se aproximar, se depara com uma barreira impenetrável. É repelido, é dissipado. Muitos problemas espirituais começam de forma sutil. Um pensamento negativo recorrente, uma irritação constante, um ambiente tenso sem motivo. Com o passar do tempo, essas manifestações ganham força. A tristeza se instala, o medo cresce, a insegurança toma conta. É assim que forças malignas atuam, silenciosamente, até dominarem o espaço. O Salmo 30 surge então como resposta a essa invasão. Ele não apenas afasta, mas quebra, anula, destrói todo o elo com aquilo que não provém da luz. Suas palavras desintegram construções negativas erguidas no invisível. Cada verso funciona como martelo espiritual, golpeando estruturas ocultas formadas por sentimentos densos. Ao ser utilizado com fé, ele reconstrói o ambiente, trazendo sensações antes esquecidas: conforto, proteção, leveza e silêncio real. Não há trevas que resistam ao poder desse salmo. Ele foi deixado como um instrumento direto, uma resposta àqueles que desejam libertação. Não há demora, nem obstáculos. Ele age imediatamente. Muitas casas possuem aparência comum, mas carregam uma atmosfera opressora. É como se algo pesasse no ar, mesmo com cortinas abertas e janelas escancaradas. O ar parece denso, os móveis frios, os sons abafados. Isso indica que forças negativas se estabeleceram ali. Nesses casos, não adianta mudar a decoração ou comprar novos objetos. É necessário realizar uma purificação verdadeira. E isso só é possível através de palavras que carregam o poder divino. O Salmo 30 transforma qualquer ambiente.
Ele não apenas remove a influência do mal, como restaura a presença do bem. Traz luz onde havia escuridão, clareza onde existia confusão, direção onde reinava o caos. Quando recitado à noite, sua força preenche todos os cômodos, criando um refúgio celestial em meio à escuridão. Nada pode permanecer oculto diante da presença que ele invoca. Tudo se revela, tudo se limpa. E quando o mal é expulso, a paz permanece. Aqueles que enfrentam noites agitadas, pensamentos repetitivos, sensação de perseguição ou falta de sossego, devem usar o Salmo 30 como escudo. Não é necessário gritar nem fazer rituais complexos, apenas pronunciar com verdade, confiança e intenção sincera. Ao fazer isso, algo começa a mudar. A primeira transformação ocorre dentro do próprio coração. Um calor invade o peito, a mente desacelera, o corpo relaxa. Depois, esse efeito se espalha para o ambiente. Luz penetra nas frestas, correntes são quebradas. Nada que pertence às trevas consegue permanecer. O Salmo 30 é como um bálsamo espiritual, restaurando o sono, regenerando as emoções e renovando a esperança. Mesmo nos lares mais abatidos, sua ação é completa. Ele reconstrói o que foi destruído, levanta o que caiu, cura o que foi ferido, e não há escuridão que resista à sua claridade. Ele traz ordem, ele impõe limites ao invisível. O poder do Salmo 30 não está apenas em suas palavras, mas na força que elas carregam. Quando recitado antes de dormir, ele atravessa dimensões. Suas frases ecoam no espiritual, alcançando lugares onde nenhuma voz humana poderia chegar. Ele confronta o mal diretamente, sem intermediários. Não há brechas, não há hesitação. É como uma lâmina divina abrindo caminho por entre as densas camadas da negatividade. Seu efeito é imediato. Desarma armadilhas, desmonta ataques, desativa intenções ocultas. Ao mesmo tempo, sela espiritualmente os moradores. Nenhum mal pode tocar aqueles que dormem sob a proteção desse salmo. Ele vigia cada sono, cada respiração, cada instante. É uma oração viva, pulsante, atuante. E ao utilizá-lo frequentemente, a casa passa a ser reconhecida no mundo espiritual como território blindado. Nenhuma presença negativa ousa se aproximar. A paz passa a morar ali. O descanso se torna completo, sem interrupções. É comum que pessoas com dons sensíveis percebam alterações no ambiente. Elas sentem quando algo não está certo, mesmo sem entender o motivo. Para esses casos, o Salmo 30 se torna ainda mais essencial. Ele atua como um farol espiritual, guiando, iluminando, mostrando onde há interferência. Sua recitação contínua revela o que precisa ser transformado. Ele não atua apenas na superfície, mas vai fundo, desalojando raízes antigas de sofrimento, tristeza ou dor armazenada no invisível. Ao usá-lo diariamente, as transformações começam a ser sentidas. O ambiente fica mais leve, os ruídos cessam, os sonhos se tornam tranquilos. Até mesmo quem antes não dormia passa a repousar profundamente. O mal, diante da constância desse salmo, desiste. Ele não suporta a luz, não resiste à frequência que emana das suas palavras. E é por isso que ele deve ser repetido, mantido, valorizado. Um lar protegido é um campo de paz. Nem todas as perturbações vêm do que é externo. Muitas vezes, pensamentos internos se tornam abrigo para influências ruins. A mente, quando agitada, pode abrir portas espirituais sem perceber. O Salmo 30 também atua nesse campo. Ele acalma os pensamentos, dissolve confusões mentais, alinha o coração com a fé. É como se colocasse ordem no invisível. As palavras desse salmo não apenas protegem fora, mas reorganizam por dentro. Tiram o excesso, afastam a dúvida, secam o medo. A sensação é de alívio imediato.
Ao ser pronunciado lentamente, como quem entrega cada palavra aos céus, a pessoa começa a ser envolvida por uma sensação indescritível de segurança. Dormir se torna um ato de entrega, não de batalha. O travesseiro se transforma em altar e a noite vira santuário. Não há necessidade de correr atrás da paz. Ela chega, ela se instala e tudo se transforma. É impressionante como ambientes espiritualmente limpos afetam até a saúde física. Pessoas passam a se sentir mais dispostas, com menos dores, menos cansaço. O Salmo 30, ao afastar o mal e restaurar a serenidade, promove também bem-estar no corpo. É como se cada célula fosse tocada pela vibração divina. O sistema nervoso relaxa, os batimentos desaceleram, a respiração se torna profunda. Tudo isso acontece porque o corpo reage à presença da paz. E essa paz não é comum. Ela é resultado da intervenção espiritual que o Salmo realiza. Um lar onde ele é entoado com frequência se torna mais do que uma moradia, torna-se templo. Um lugar onde o sagrado habita, onde o mal não entra, onde o sono é restaurador. Mesmo após noites difíceis, ao utilizar esse salmo, o descanso volta a ser completo. Ele limpa, ele cura, ele transforma. É ação divina em forma de oração. A maioria das pessoas vive rodeada de estímulos o tempo inteiro. Ruídos, notificações, problemas, preocupações. Tudo isso cria um ambiente interno tumultuado. Quando a noite chega, é como se esse turbilhão seguisse ativo. O corpo deseja parar, mas a mente continua acelerada. É nesse cenário que o Salmo 30 se revela poderoso. Ele rompe esse ciclo, interrompe o caos, silencia a alma. Seus versos possuem uma cadência que acalma. Cada frase conduz o espírito para uma dimensão onde não há ruídos. Ao repetir esse salmo todas as noites, mesmo os mais ansiosos passam a dormir em paz. O lar passa a vibrar de outra maneira. Os pensamentos desaceleram. O coração encontra repouso. As trevas perdem força. O mal perde território e a luz prevalece. Esse salmo é mais que uma oração, é uma arma celestial. Quando há crianças na casa, o uso do Salmo 30 é ainda mais urgente. Os pequenos são espiritualmente sensíveis, percebem o que os adultos ignoram. Por isso, ambientes pesados afetam diretamente o sono delas. Choro sem explicação, agitação noturna, insônia precoce. Tudo isso pode ser consequência de interferência espiritual. Ao utilizar esse salmo diariamente, as crianças passam a dormir melhor. Sentem-se protegidas, acolhidas, guardadas. A presença divina se instala, dissipando qualquer influência que deseje tocar os inocentes. Esse salmo age como um escudo protetor em volta dos pequenos. Não permite aproximações indesejadas, impede qualquer ação maligna e não apenas protege, mas fortalece. Crianças que crescem em ambientes purificados tornam-se emocionalmente mais equilibradas. Esse salmo não protege apenas o momento, ele molda o futuro. A força espiritual contida nas palavras do Salmo 30 não se limita ao horário noturno. Quando proclamado pela manhã, ele cria um campo de proteção que se estende ao longo do dia, blindando a morada contra todo tipo de influência negativa. Porém, seu efeito mais poderoso ocorre antes do repouso, quando as emoções estão desarmadas e o inconsciente se prepara para mergulhar na imensidão do silêncio. Ao ser recitado nesse instante, ele atua nas raízes do medo, dissolve inseguranças, afasta entidades ocultas, as paredes absorvem sua frequência, os objetos se tornam receptores de energia limpa, cada canto escuro se ilumina, até mesmo o ar muda, há uma suavidade que toma conta de tudo. Dormir após essa leitura é como repousar sob um manto invisível, inquebrável, celestial. O descanso passa a ser restaurador. Nada mais perturba, nada mais pesa, tudo se equilibra.
tudo se harmoniza, tudo se transforma. É comum que, ao longo da vida, acumulemos mágoas, ressentimentos e memórias dolorosas. Esses registros não desaparecem facilmente e, quando não são tratados, acabam contaminando a casa onde vivemos. O Salmo 30 não apenas expulsa o mal externo, mas também realiza um verdadeiro processo de purificação interna. Ele limpa lembranças, cura feridas emocionais, desfaz traumas ocultos. Cada frase sua é como uma onda de luz que invade o interior do ser, desobstruindo canais bloqueados, restaurando a fluidez espiritual. Com sua recitação constante, aquilo que parecia perdido é restaurado. O coração, antes dominado por dores antigas, encontra um novo ritmo. A mente passa a se libertar de grilhões emocionais. O ambiente se torna espelho desse processo. A casa se enche de serenidade. O quarto deixa de ser um campo de guerra interna. O sono passa a refletir o renascimento da alma. Não há espaço para tormentos. O novo se instala. Na luta contra forças espirituais malignas, muitos cometem o erro de agir apenas externamente. Acendem velas, borrifam líquidos, penduram símbolos. Porém, se não houver autoridade espiritual nas palavras, tais ações se tornam ineficazes. O Salmo 30 representa a autoridade suprema do sagrado sobre qualquer atuação contrária à luz. Sua estrutura carrega decretos que o mundo espiritual reconhece instantaneamente. Espíritos inferiores fogem ao som de suas palavras. Não porque sejam apenas belas, mas porque carregam verdade, carregam fogo, carregam ordem. Ao ser pronunciado com reverência, ele reorganiza o território espiritual, define limites, declara proteção, invoca o auxílio do alto. Nenhum espírito imundo consegue resistir, nenhuma obra de escuridão se mantém. É como um trovão espiritual que silencia o invisível. E quando isso acontece, o sono se torna inabalável. O descanso vira abrigo. A noite volta a ser sagrada. Durante séculos, guerreiros espirituais utilizaram esse salmo como arma secreta contra tempestades emocionais e ataques sombrios. Ele não pertence apenas ao passado. Ele é atual, é urgente, é necessário. Vivemos tempos onde a agitação mundial se infiltra nas casas, contaminando relações, envenenando pensamentos, causando adoecimento silencioso. O Salmo 30 atua como vacina contra essas contaminações. Cada recitação reforça as defesas invisíveis. A alma se torna forte. O lar ganha resistência espiritual. Ao declamar seus versículos, uma atmosfera de proteção é estabelecida. Não se trata de superstição, mas de poder. Um poder que não se vê, mas se sente. Um poder que muda tudo. As lágrimas cessam. Os conflitos param. A sensação de ameaça desaparece. Tudo se alinha. Tudo silencia. Tudo é curado. Tudo é renovado. E a paz, que antes parecia inalcançável, passa a morar entre as paredes. E permanece ali. Mesmo os mais incrédulos, ao ouvirem a leitura deste salmo, sentem algo diferente, uma calma repentina, um alívio inexplicável, uma emoção inesperada. Isso ocorre porque ele carrega um código espiritual que ultrapassa barreiras mentais. Sua linguagem fala diretamente ao espírito, não à razão. O corpo reage, a pele arrepia, os olhos se fecham involuntariamente. Não é ilusão, é presença. Presença do divino, presença da justiça, presença da restauração. Por isso, ao utilizá-lo, é importante fazê-lo com sinceridade. Não se trata de decorar palavras, mas de entregar-se completamente, permitir que a alma seja envolvida por essa frequência. Quando isso acontece, cada canto da casa se eleva. Cada objeto se torna testemunha do milagre. Até os animais percebem a mudança. Eles dormem tranquilos.
As brigas desaparecem, a esperança floresce e tudo recomeça. Um novo ciclo começa, um novo tempo chega, uma nova vida se inicia. O ato de orar antes de dormir é antigo, mas muitos perderam esse hábito ao longo da correria diária. Trocar a oração por distrações artificiais enfraquece a conexão com o sagrado. Porém, quando o Salmo 30 retorna à rotina noturna, essa ligação é restaurada. Ele reconecta o espírito à fonte de toda proteção. É como se a alma encontrasse novamente seu caminho. As noites deixam de ser solitárias. O descanso deixa de ser inquieto. A presença divina toma o lugar das preocupações. E o corpo finalmente se permite entregar. Não há mais medo, não há mais agonia. Apenas leveza, apenas conforto, apenas paz. O travesseiro se transforma em altar. O quarto se torna templo. A mente repousa. O coração silencia. E o espírito renasce. É um retorno ao essencial. Uma reconexão com a luz. Uma reaproximação com aquilo que é eterno. O salmo, então, se torna rotina. E a rotina milagrosa. Muitos questionam por que suas orações parecem não surtir efeito. A resposta está na forma, na entrega, na sinceridade. O Salmo 30 não é mágico, ele é sagrado. E aquilo que é sagrado precisa ser tratado com reverência. Ao ser lido mecanicamente, perde força. Mas quando entoado com verdade, transforma tudo. Cada sílaba se torna chama. Cada pausa, um suspiro celestial. O céu responde. O mal recua. A paz retorna. O ambiente se modifica. A atmosfera muda. A energia se eleva. E o corpo, em resposta, relaxa. A mente se aquieta. O espírito se alegra. A proteção se firma. E o repouso se estabelece. A insônia desaparece. Os pesadelos cessam. O pânico se dissolve. E a noite, antes temida, vira refúgio. O tempo desacelera. A alma se recolhe, a luz penetra, o mal evapora e tudo o que pesa se desfaz. Esse é o efeito real de uma oração viva, um salmo que respira, um salmo que age. Ao usar o Salmo 30 diariamente, cria-se um escudo invisível ao redor da casa. Nenhum visitante espiritual indesejado atravessa esse campo. Nenhum dardo maligno penetra suas barreiras. Nenhuma maldição prospera sob seu alcance. Ele não apenas impede, ele neutraliza. Ele não apenas bloqueia, ele dissolve. Essa proteção se fortalece com o tempo. Cada repetição aumenta sua intensidade. O lar se torna santuário. A rotina se purifica. Os relacionamentos se harmonizam. As palavras ganham doçura. As atitudes se equilibram. O tempo se organiza. O espaço se alinha. A vida flui. Tudo floresce. Tudo prospera. Tudo vibra. Tudo brilha. A sombra desaparece. A dor diminui. O medo se esvanece. A angústia cessa. A aflição some. E a serenidade, enfim, se instala. Esse é o poder de quem faz do salmo uma prática, um hábito, uma decisão. Aqueles que vivem em locais com histórico de tragédias, brigas intensas, mortes ou sofrimento prolongado, precisam de limpeza espiritual frequente. Energias pesadas costumam permanecer nos ambientes, alimentando ciclos de dor. O Salmo 30 é ideal para esses espaços. Sua luz penetra camadas que outros métodos não alcançam. Sua vibração ressignifica a dor, resgata a leveza, dissipa o sofrimento impregnado. É como se uma nova história começasse a ser escrita naquele mesmo lugar. O ambiente muda de frequência. A casa passa a respirar novamente. As memórias dolorosas se desfazem. As feridas emocionais cicatrizam. O passado deixa de controlar o presente. O futuro volta a ter brilho. Os moradores sentem-se diferentes, mais leves, mais esperançosos, mais protegidos. O lar se transforma em berço de recomeços e tudo começa com um salmo, com palavras sagradas.
com fé renovada, com coragem espiritual, com luz. Agora que você ouviu cada palavra, entendeu cada detalhe e permitiu que essa mensagem entrasse no seu coração, respire profundamente. O que você acabou de receber não é apenas conhecimento, é direção, é cuidado de Deus, é proteção para a sua alma e paz para o seu lar. Não importa o que você enfrentou ontem, não importa o que esteja tentando te derrubar hoje. Há um mover acontecendo agora mesmo no invisível, e você faz parte disso. Creia, nenhuma noite escura é eterna. Nenhuma batalha dura para sempre. Quando a presença divina entra na casa, o mal perde força e o descanso volta a existir. Essa promessa é real. E você não está sozinho. Deus está contigo. Ele tem visto sua luta, ouvido seus silêncios, sentido suas dores. E hoje ele responde com luz, cura, libertação e consolo. Continue orando. Continue acreditando. O que está por vir é maior do que o que já passou. Sua casa será lugar de bênção. Seus dias serão de paz. Suas noites tranquilas. A esperança foi restaurada. O mal não terá mais espaço onde a fé habita. E se hoje você entendeu o valor dessa mensagem, então saiba, Deus já começou a agir.